Jornal da Manhã, na ponta da linha. 8h17 na ponta da linha para entrevista. Nesse momento nós temos a médica cardiologista Salete Nassif, que participa conosco aqui do Jornal da Manhã, para chamar, na verdade, a atenção, Rosana, para os cuidados com a saúde. Essa estatística que eu vou passar agora é muito preocupante, na verdade serve como um alerta. Vejam bem, doenças cardiovasculares matam um brasileiro a cada 90 segundos, ou seja, a cada 1 minuto e meio, um brasileiro morre devido a doenças cardiovasculares. Esse percentual aí é maior que todos os cânceres juntos, problemas respiratórios, violência e acidentes de trânsito. Doutora Salete, obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Doutora, doenças cardiovasculares são as mais comuns entre os brasileiros e também a principal causa de morte. Primeira pergunta, doutora, quais são as principais causas dessas doenças e qual a mais grave entre elas? Bom dia para a senhora. Bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer falar com vocês ao vivo, de um tema extremamente importante, né? Porque, como você disse, realmente as mortes cardiovasculares, elas são as campeãs de mortalidade no nosso país e no mundo, né? Nós temos cerca de 1/3 das pessoas morrendo por doenças cardiovasculares. E as mais importantes, sem dúvida, são infarto agudo do miocárdio, né? E o acidente vascular cerebral. Juntas, essas duas doenças, elas matam grande parte das pessoas no mundo e no nosso país. Doutora, quais são as características de um infarto? Como que eu sei que, de repente, aí eu posso infartar? E também, qual que é a característica, a diferença de um infarto em que a pessoa pode ser socorrida e também de um infarto fulminante? Sim, o sintoma típico do infarto é a dor no peito, né? A dor forte no peito, geralmente é uma dor que ela dura mais do que meia hora, ela é acompanhada por sintomas como sudorese fria, palidez, né? A pessoa fica muito pálida, pode ter irradiação para a região do pescoço, do braço esquerdo, né? Das costas, então esses sintomas são sintomas mais frequentes, e a gente tem, geralmente, no indivíduo mais jovem, quando o paciente tem uma predisposição à obstrução, né, a entupimento das coronárias, que são as artérias que causam o infarto, geralmente são quadros mais graves. Por quê? No indivíduo jovem, ele não tem uma rede de colaterais, de vasos que vão se desenvolvendo ao longo do tempo e vão protegendo o coração dessa falta de oxigenação. Então, o infarto fulminante, geralmente, ele é mais comum no indivíduo jovem, né? Uma idade mais jovem, entre 40 a 60 anos. E aí, assim, realmente é um quadro muito fatal, né? É difícil o atendimento. Agora, aqueles pacientes que têm mais idade, começam com o sintoma de dor no peito, com esses sintomas que eu falei acompanhantes, né, com sudorese, esse paciente tem que ser imediatamente levado ao pronto-socorro, né? Então, quanto mais rápido ele recebe atendimento médico, a chance de você salvar músculo cardíaco é maior, né? Entendi. Agora, doutora, as doenças do coração, elas atingem mais, assim, qual tipo de perfil de pessoa, qual faixa de idade? A senhora até comentou aí de pessoas jovens que sofrem infarto porque têm predisposição à doença. As doenças do coração, elas atingem qual faixa de idade, então, e atinge mais mulher, homem? Como que a senhora analisa esse tipo de dado? Para incidência entre mulher e homem, praticamente igual, né? Mas os fatores de risco que estão associados à doença do coração são pressão alta, diabetes, o cigarro, o sedentarismo, né? Pessoa que não faz atividade física nenhuma, a obesidade, né? E um fator de risco que a gente já tem reconhecido pela ciência e que cada vez mais a gente vem conversando sobre isso é o estresse psicossocial, né? A pessoa que é muito estressada, que é muito nervosa ou que sofre de transtornos como ansiedade, depressão, nós hoje em dia sabemos comprovadamente pela ciência de que é também um fator de risco cardiovascular, ou seja, essa pessoa ela infarta mais, né? Então, assim como nós temos que controlar a pressão, controlar o diabetes, nós também temos
ter medidas que ajudem a controlar o estresse psicossocial, né? O estresse mental agudo, a depressão, a ansiedade, né? Então esse é um ponto muito importante. Ou seja, é importante cuidar da saúde mental também, né, doutora? É importante, então, cuidar da saúde mental também e também da questão emocional, e isso ajuda, na verdade, a prevenir doenças cardiovasculares. Sim, tanto o infarto quanto o derrame, né? O acidente vascular cerebral. E em relação à idade, obviamente, a incidência de doença cardiovascular, ela aumenta com a idade, entendeu? Quanto mais velha a pessoa, maior o risco. Mas nos indivíduos jovens, que têm história familiar de doença cardíaca, esses indivíduos, em geral, já têm também uma predisposição genética, e nós sabemos que mesmo com 30, 40 anos, é possível ter também entupimento de coronária, por exemplo, né? Ou ter uma pressão de difícil controle, quando a pessoa, em geral, tem algum histórico familiar, né? Então, é muito importante avaliar também como fator de risco o histórico da família. Certo. A partir de que idade o paciente deve iniciar uma consulta periódica no cardiologista, a senhora recomendaria? Se a pessoa tiver histórico familiar, desde jovenzinho, né? Então, por exemplo, aquelas pessoas que têm o pai ou a mãe com colesterol muito alto, então desde criança já tem que ser monitorizado. Mas o check-up de uma pessoa que não tem grandes históricos familiares e que não tem nenhum fator de risco importante, a partir dos 40 anos, nós já recomendamos a rotina cardiológica, né? O check-up cardiológico. Certo. Ou no indivíduo mais jovem, quando vai participar de esporte de mais alto impacto, né? De mais alta performance. Entendi. Estamos conversando aqui no Jornal da Manhã com a doutora Salete Nassif, médica cardiologista. Doutora, agora nós estamos passando aí por uma situação pandêmica devido à Covid-19. Qual que é a relação que a senhora faz da Covid com doenças cardiovasculares? O coronavírus, por exemplo, pode, de certa forma, agravar doenças ligadas ao coração, ou quem já possui aí essa predisposição a ter alguma doença cardiovascular, se teve Covid, agravou? Sim, isso também nós tivemos diversos estudos científicos demonstrando essa associação entre a Covid e doença cardiovascular. Então, todas as doenças cardíacas, sejam hipertensão, arritmia, doença coronária, que é essa que causa o infarto, doença do músculo cardíaco, as miocardites, todas elas aumentaram a sua incidência com a Covid, né? Então, existem várias hipóteses, né? A principal delas é que realmente o vírus possa ter também uma ação direta nas estruturas do coração, causando inflamação nas estruturas do coração, mas também a hipótese de que as pessoas num período de pandemia estão mais estressadas e passando por mais estresse mental, como eu falei, esse estresse psicossocial, e isso também é considerado um fator agravante para a doença cardiovascular. Certo. Então nós temos assim o infarto, temos também problemas de pressão arterial aí. Quais os tipos de tratamento disponíveis hoje na área da cardiologia? Olha, nós já temos os tratamentos medicamentosos, né, que são os remédios que realmente melhoram todos esses fatores de risco que eu te falei, então pressão alta, a diabetes, enfim, a gente tem medicações que realmente conseguem controlar, né, esses fatores de risco. E também no indivíduo que já tem aquele entupimento de coronária, né, que já está numa fase mais avançada, nós temos disponíveis, além de trombolíticos, que são medicações que ajudam a acabar com o coágulo, né, agir na fase aguda do coágulo. E a gente também tem os stents, né, que é o tratamento pelo cateterismo. Então, é uma malha metálica que você coloca ali no ponto de obstrução da artéria, e você consegue restabelecer o fluxo de sangue para o músculo cardíaco. Então, aí você consegue rapidamente reverter aquele coágulo que entupiu a coronária e causou o infarto, né? Da mesma forma, por exemplo, no derrame, né, no acidente vascular cerebral, você tem, se o paciente é atendido em tempo hábil, você tem medicações que dissolvem o coágulo e consegue também restabelecer o fluxo sanguíneo ali naquela região que sofreu, né? Certo. Então, hoje em dia a gente tem bastante opção, e obviamente nas outras doenças cardíacas que são menos frequentes, nas arritmias, nós temos medicações, nós temos procedimentos de ablação, que são procedimentos que conseguem também
minimizar o risco do paciente. Doutora Salete Nassif, médica cardiologista, agora 8h27. Doutora, é possível evitar doenças cardiovasculares? Nós vemos às vezes aí pessoas de 20 anos saudáveis que praticam exercícios físicos, têm boa alimentação, uma rotina saudável. Às vezes nos deparamos aí com notícia de morte desses tipos de pessoas. O que explica? É possível com que a gente evite de vez, não tenha uma longevidade assim, sem nenhum problema cardiovascular? Olha, todas essas medidas de prevenção, né, a dieta, a atividade física regular, você fazer um bom controle do peso, o controle do estresse emocional, todas essas medidas obviamente minimizam muito o risco, né? Mas você diminuir ao zero, isso é impossível, né? Porque, como eu disse, tem também a questão genética, a predisposição genética. Então, é importante, assim, claro, sempre fazer a rotina, fazer o acompanhamento médico regular, né? Porque você vai minimizando cada vez mais a chance de ter algum evento. Mas, claro, nós temos, por exemplo, atletas que são pessoas saudáveis, sem nenhum problema em exames médicos cardiovasculares, mesmo assim tem um ataque cardíaco e tem uma morte súbita fazendo esporte, né? Como nós tivemos a semana passada, todo mês praticamente a gente ouve a notícia de algum atleta que morre ou em campo de futebol ou em situação de exercício de alta performance, né? Então, tem situações que realmente a gente não consegue identificar nos exames cardíacos, né? Então são os casos fatais que são difíceis de diagnóstico, mas é claro, tudo que você faz de controle, de prevenção, você minimiza muito esse risco. Certo. Levar informação também a todos é sempre importante, né, doutora? Porque, sim, na verdade, os dados que nós passamos aqui hoje realmente geram alerta para que o brasileiro cuide mais da sua saúde. Repito aqui, doenças cardiovasculares matam um brasileiro a cada 90 segundos. Esse percentual é maior que todos os cânceres juntos, problemas respiratórios, também casos de violência e acidentes de trânsito. Doutora Salete Nassif, médica cardiologista, participou conosco aqui do Jornal da Manhã. Doutora, algo mais a destacar aqui no jornal? Eu acho que a grande mensagem é essa, né? Que as pessoas realmente olhem para as doenças cardíacas, previnam as doenças cardíacas, principalmente focando em hábitos saudáveis, né? Numa dieta saudável, fazer atividade física regular. A gente tem uma sugestão de um mínimo de 150 minutos de exercício aeróbico por semana, né? Que não é muito, são 3 vezes de 50 minutos. Agora a Organização Mundial de Saúde está querendo até aumentar essa orientação para 300 minutos por semana, né? Mas se as pessoas conseguirem pelo menos fazer 150 minutos por semana já é muito bom, né? E, obviamente, não esquecer da saúde mental, que também impacta em doença cardiovascular. Então, acho que essa mensagem, cuidar da dieta, cuidar da atividade física e cuidar do estresse mental, essa é uma boa fórmula para viver mais saudável. Tá certo, então. Doutora Salete Nassif, médica cardiologista, obrigada por sua participação aqui no Jornal da Manhã. Já desejo à senhora uma ótima semana. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. 8h. Muito obrigada. 8h31.